dia de Peugeot 3008, esse SUV que acabou de lançar, esse 2001, veio fazer parte de uma viagem de mais de 350 km cada trecho. Então eu saí de São Paulo até o Rio de Janeiro, Angra, depois eu parei aqui ó, em Paraty para filmá-lo e eu conto tudo como é a experiência a bordo do 3008. Esse aqui é o topo de linha versão GT, olha que invocadão, a frente dele tá mais legal, ele tá mais bonito, né? Eu acho que tá um carro até mais masculino depois dessa repaginada da frente. Esse cinza, talvez vocês não vejam todos os detalhes, mas dupla cor, a gente tem o teto preto e toda a carroceria no cinza. Aqui também essas ranhuras, né? Você tem um detalhe aqui em preto e depois a cor do carro, então em outra cor apareceria mais. A frente, a grade frontal aqui um detalhe cromado e no caso do GT isso aqui é em preto brilhante que já está sujo da nossa aventura. Ali você tem uma luz direcional, né? Quando você vira para a direita acende, por exemplo, o lado direito e o inverso também é verdade. Mais uma vez para vocês verem o shape dele, é um carro grande, legal, confortável, bonito. Visualmente ele agrada, né? Acho que a grande maioria das pessoas. Essa roda também ficou muito bonita, né? Invocada, mesmo sendo aro 19. O carro é muito confortável. Aqui as lanternas você tem também todas de LED com esse acabamento. Olha que lindo que tá. Esses detalhes aqui da lanterna traseira. Enfim, o carro é uma obra de arte. E ele tá cada vez mais bonito. Mais abaixo você tem ali a saída do escapamento fake, só para compor aí a parte traseira e o visual do 3008. Bonito, né? Aqui no interior, partida no botão. Central multimídia já tá maior, ganhou um pouco mais de corpo e presença, tá vendo? Você tem ali o painel central, projeta o navegador do carro nessa versão. A gente tem o volante multifuncional do iCockpit, que vocês conhecem bem. Deixa eu reduzir só o som do ar-condicionado, que ele tá numa velocidade... Opa! Tem aquecedor de banco. Olha só a confusão que é você controlar o ar-condicionado do carro. Espera aí, aqui. Vamos lá. É um pouco confuso para mim ainda essa mídia, eu tenho uma dificuldade ainda de interagir com ela, porque você tem os comandos aqui, você tem os comandos na própria central multimídia, e aqui mais abaixo você tem alguns outros comandos, como eu falei, o aquecedor de banco, que é fantástico. Mais abaixo ali também a gente tem um carregador de celular por indução e uma tomadinha, um USB, né, uma entrada USB e uma tomadinha 12 volts. Voltando aqui no iCockpit, né, na cabine, o volante é totalmente estilizado com a questão GT, Peugeot de bom toque. Gente, o acabamento disso aqui é incrível. Tem as aletas atrás do volante, então tudo muito lindo. Tá vendo que tem um detalhe perfurado e aí um couro liso com um detalhe aqui em aço. É realmente um dos volantes mais lindos que tem aí, com a base mais retinha. Eu gosto muito. Atrás do volante tem aquela alavanca que a gente utiliza para fazer o piloto automático ou o limitador de velocidade. Mais um pouco aqui da cabine para vocês verem o detalhe, né, desse tecido, tudo em alcântara, tanto o tecido que está aqui no painel quanto o banco. Olha esse acabamento desse banco, que coisa maravilhosa, em letras garrafais, porque realmente é muito bonito. O banco do Peugeot, além de ergonomicamente muito bom, você tem os ajustes de lombar, você tem ajuste para tudo, e mulher funciona bem, né, com o tanto ajuste, porque aqui ó, você pode reduzir ou pode aumentar o espaço do banco, apoiando melhor o joelho. Enfim, é uma cabine de luxo mesmo, bonita, bem feita, bem acabada, coisa que a gente quer realmente ter para o dia a dia, para uma viagem. Abaixo ali, né, nós temos as 3 pedaleiras, um carro automático. A terceira, que é um apoio do pé, vem também no acabamento em aço, para vocês terem ideia do cuidado que tem com o acabamento do 3008.
Aqui a gente conta com o aviso do uso do cinto, né? Notem que eu estou sentada sem o cinto de segurança por enquanto. Voltando aqui, ó, a gente tem a chave, que eu posso deixá-la encaixadinha nessa posição. Você tem um botão rápido para selecionar o modo de condução, que é esse modo de condução aqui que vai aparecer na tela. Então é eco, normal ou esportivo. Então eu posso fazer por aqui. A gente conta também, ó, com esse compartimento refrigerado, tá vendo? Eu deixei até uma água ali, é um compartimento grande. Olha o tamanho da garrafa de água, ela tá pequenininha lá dentro, então cabe muita coisa. É refrigerado, é um apoio de braço de bem acabadinho, de bom toque, enfim, tudo aqui é realmente de muito bom toque e de extrema qualidade. Já aqui no banco dianteiro a gente conta com todos os comandos elétricos, né? Ajuste de lombar. Você tem duas memórias para gravar no banco, além disso um massageador, é praticamente um spa. Ao clicar aqui aparece já na central multimídia todas as opções que eu tenho, sendo que você pode modular, né, entre fraco, médio e alto. Tem essa opção da massagem tanto para o motorista quanto para o passageiro dianteiro. Já no banco traseiro, para entrar e sair é muito fácil, eu tenho 1,73 m, sobra bastante espaço com relação à minha perna no banco dianteiro. Agora, um problema é esse console que acaba invadindo um pouco quem vai na fileira do meio e você não tem a ausência aqui daquele túnel, né? Então, realmente é reto aqui o piso, isso é muito bom, mas esse console acaba invadindo. Tem aqui a saída do ar-condicionado, uma tomadinha 12 volts e 2 USBs aqui embaixo, muito eficiente. Para quem vai sentado no meio, tem esse ressalto que não é muito bom, mas quem vai na lateral tem um apoio de braço aqui com porta-copos, que ajuda bastante, sem esquecer daquela redinha. E também uma coisa que nós não falamos, que é o som focal, que tem realmente um trabalho primoroso de som nesse carro. E eu achei incrível, foi uma viagem muito boa e um som muito bacana. Estou com a chave aqui, ó, mas eu consigo abrir o porta-malas com aquele famoso chutezinho, né? Então ele abre sozinho. A capacidade são de 520 litros, a gente colocou aqui duas malinhas, mochila e outras bagagens a mais. É realmente muito bem acabado, tem iluminação, tem tomadinha 12 volts, tem tudo. E se você quiser travar completamente o carro, você clica nesse botão, ele fecha o porta-malas e fecha o carro. Então vamos supor, eu estacionei, neste momento eu quero deixar o carro travado, eu aciono, ele vai fechar, incluindo o porta-malas, o próprio carro. Aqui nós temos aquele motor bem conhecido de vocês, é o motor 1.6 THP Turbo. Esse aqui é só gasolina, nessa versão GT, faz em média 12 km por litro na estrada e 9,5 na cidade. Existem alguns recursos, né, de carro semi-autônomo. Eu estou tentando fazer funcionar, a gente está na BR-101. Quando eu coloco aqui através dessa alavanca seletora do lado esquerdo, eu seleciono entre o piloto automático e o limitador de velocidade, eu faço a troca aqui e clico para ele habilitar, né, essa ativação do piloto automático com o piloto automático adaptativo. Mas ele está dizendo aqui, quando eu clico, ele diz o seguinte, ó, ativação recusada, condições inadequadas. Muito provavelmente porque os sensores não estão lendo de forma correta a faixa. Ela está apagada, a situação da estrada não é das melhores, não chega a ser ruim, mas não é uma situação muito tranquila com faixa, acho que ele não está conseguindo ler. E aqui eu vou fazer uma tentativa de ultrapassagem, ó. Um motor 1.6, aquele THP, vejam a velocidade que ele empregou e como ele foi rápido nessa ultrapassagem. Eu nem tinha intenção de ultrapassar, mas a gente chegou um pouco mais rápido atrás daquele outro carro. E o motor responde muito bem diante dessa situação. Aqui nós temos nessa versão GT já o navegador projetado no cluster principal, que não tinha antes, agora é possível, mas aí você teria que entrar no navegador do carro para que ele fosse projetado ali, né? Eu tô vendo só o mapa, mas eu não tô vendo o endereço, porque o endereço no fim tá no Waze, tá dentro do Apple CarPlay, né? Android Auto aqui pela central multimídia. Outra função interessante é que ele faz a leitura, por exemplo, das placas da rodovia e projeta aqui também, de novo, nesse painel totalmente digital na frente do 3008. Tem modos de condução, eu consigo no Drive Mode aqui, que eu seleciono, né? Eu ponho normal, eco ou então o Sport. Coloquei Sport agora, vou dar aquele
pisada funda, ó. Silenciosa a cabine, gente, muito silenciosa. Você vê que ele já pegou uma velocidade acima, né? Nós estamos numa curva aqui, ele vê que ele vem bem, o motor desenvolve bem. É realmente um carro muito gostoso de viajar. Aquela boa, garoto, foi muito legal aqui essa experiência a bordo do novo 2018. Certeza, todos esses diferenciais faz do 3008 um carro exclusivo com um pacote de recursos bastante atraente, mas ele custa aí hoje o GT R$249 mil e a linha Grife, que é a versão mais barata, R$229 mil. Ele tá numa camada de concorrência, acho que é a mais agressiva do mercado, que você tem muita opção aí de 220 até 250 mil reais. Alguns carros que a gente pode citar é um XC40, um BMW X1, ou então um Audi Q3, um Tiguan, ou até mesmo o Corolla Cross, que é um carro híbrido. Tem muita coisa no mercado e realmente, provavelmente, o consumidor de um 3008 quer exclusividade. E aí eu quero saber de vocês qual carro vocês levariam para casa com esses mesmos 250 mil reais. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do Michele J. Se gostou, ó, like sem preguiça, se inscreve no canal e até a próxima. Beijos, fui! Tchau!